Bom dia, igreja. Vamos mais uma vez retornar ao texto de Marcos, capítulo 14. Semana passada nós iniciamos a aula, a nossa reflexão neste capítulo 14, mas com tanta riqueza de detalhe e informação importante naquela última semana chamada de Semana Santa, em que Jesus entra em Jerusalém para a conclusão do seu ministério terreno. Então, Marcos 14, a leitura do verso 1, a gente vai reler, né? Porque na semana passada nós lemos e nunca é demais a gente ler a palavra do Senhor, principalmente num trecho tão significativo para a fé cristã, né? Marcos 14, do verso 1 até o verso 42. Como é do nosso hábito, cada um de nós podendo ler um ou dois versículos conforme a sua escolha. Marcos 14, aqueles que vão nos acompanhar de casa, podem seguir no texto, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 42. Eu vou começar lendo os dois primeiros versículos. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender a Jesus por traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando a cabeça em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Essa fez o dia, antecipou-se ao dia e meu corpo para a sepultura. Em verdade eu vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Verso. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram aos seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, onde sairá ao encontro o homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa: onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto ali fazer os preparativos. Saíram depois os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe havia dito, prepararam a Páscoa. À parte da tarde foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor fora não haver nascido. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando o partido, e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus o cálice, e tendo dado graças aos seus discípulos, todos beberam dele. Então lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos
decidir que venho viver de novo no reino de Deus, tendo enfrentado o reino e saído para o monte das ovelhas. E Jesus, Então, disse Jesus: todos vós vos escandalizeis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. Assim disseram todos. Foram ao lugar chamado Getsemane, e assim aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor angustiados. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a noite. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, mostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse aquela hora. e dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Vamos mais uma vez orar? Vou pedir ao presbítero Denilson, nos dirija ao Senhor, rogando a Deus que nos dê sabedoria, humildade e fé, para com alegria acolhermos a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus eterno Pai, mais uma vez, Senhor Deus, aqui nos colocamos, ó Pai, na Tua presença e queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor venha abrir nossas mentes, nossos corações, e que a palavra que aqui foi lida, ó Pai, nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós. Sim, Senhor. Senhor, assim, ó Pai, nos use, nos abençoe e nos guarde, Pai, conforme o Teu querer. Fica, ó Pai, com cada um aqui presente, ó Pai, e dá-nos, ó Pai, a Tua paz. É que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, na última semana, que eu tenho chamado esse bloco final, tenho chamado de Via Crucis, é a Via Dolorosa, ou seja, de um domingo até o outro domingo, então contando 8 dias, incluindo 2 domingos, da semana de 7 dias, mais 2 domingos. Domingo de Ramos é quando Jesus entra em Jerusalém, cumprindo a profecia. Ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho. Já falamos várias vezes aqui o que significa isso. Enquanto ele entrava, por conta de toda a fama que ele havia construído no interior, né, na periferia ou em torno de Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém, haviam colocado pelo caminho folhas de palmeiras. Então as pessoas, né, diziam em alto e bom som, né, Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Então aquele povo judaico, a maioria da população popular, vamos dizer assim, né, saudava Jesus por aquele que eram os seus feitos, né? De modo irônico, já falamos aqui, ele entra montado no jumento e não num quarto de milha, com um grande exército, como era comum de um grande líder entrando no seu palácio ou na sua cidade central, trazendo ali as conquistas, né, nas batalhas. Então Jesus entra ironizando para dizer: olha, o rei que está montado no jumento entrando em Jerusalém não é o rei à semelhança do reino deste mundo. Por isso ele ironiza, né? Ele entra montado no jumento, que não vale nada, né, ou muito pouco, e quando ele entra, vai direto para o templo. Ao chegar naquele lugar, ele limpa, né, quebra as mesas dos cambistas, traz a mensagem de que o reino de Deus, ou o templo, deve ser chamado de casa de oração para todos os povos. Então esse texto é conhecido. Ele faz isso no domingo. Essa atitude de Jesus vai
mais uma vez reforçar, veja comigo, os dois versículos iniciais. Marcos 14, se você fechou, Marcos 14, depois desses dias, ou seja, a gente pode pensar, no contexto ali, Everton, de Jesus ter feito aquilo, né, quebrado as mesas, dito que aquele lugar não era para se, desculpa a expressão, né, se comercializar os bens simbólicos, né, da fé judaica, e a minha casa tem que ser chamada de casa de oração para todos os povos, e uma frase dura e vós a transformais, né, ou a transformais em covil de salteadores. Uma palavra duríssima de Jesus, não foi a única, muitas outras haviam sido ditas, né? Não foi a primeira vez, dona Vasti, que os discípulos, ou aliás, os sacerdotes, os principais, queriam matar a Jesus. Então aqui é o fechamento, né, da atitude de Jesus no seu ministério. Então, verso 1º, verso 2º. Depois desses dias seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes, sempre o texto vai lembrar, né? Marcos faz questão de dizer isso, né? Os principais sacerdotes, não eram todos, mas os principais sacerdotes e também escribas procuravam uma oportunidade para prender Jesus por traição, né? Não traição de Jesus, mas um dos discípulos de Jesus iria traí-lo, né? E no verso 2 ele diz: pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, né? Assim, é decepcionante quando a gente lê isso na palavra de Deus, né? O que é decepcionante? Pessoas tão próximas de Jesus, sacerdotes, escribas, ou seja, não eram neófitos, era gente habilidosa, gente que de geração já de séculos, havia desde Moisés, aliás, desde Abraão, desde Moisés, melhor dizendo, sido separado para o ministério de santificar o povo por meio do templo. Essa era a função do sacerdote. O sacerdote era chamado também de levitas, da tribo de Levi, e eles não receberam. Quando Josué conquista a terra santa, por mandado de Deus e também promessa cumprida, conquista a terra santa, das 12 tribos, Leila, a tribo de Levi ficou sem terra para plantar, para buscar o sustento, uma determinação divina. Por quê? Porque da tribo de Levi, Deus iria fazer o quê? Os sacerdotes, eles iam cuidar do templo e iriam viver do templo. Isso desde Moisés até a chegada de Jesus era assim. Passaram-se aproximadamente aí 10 séculos, ou quase 1000 anos de história, né? Isso vai acontecer, tá? Então, de geração em geração, os levitas eram o quê? Os que viviam do templo, mas viviam, dona Isabel, com a função de santificar o povo. Domingo passado vocês viram a mensagem em Amós, e vários profetas condenavam a atitude dos sacerdotes que sempre viviam em função do rei, em função da autoridade, e muitas vezes espoliavam, ou seja, tirava, oprimia o povo pobre, e muitas vezes deixava de cumprir a função que tinha que cumprir, que é, por exemplo, enquanto um rico pecava, ele ia lá, oferecia um cordeiro ou vários cordeiros, aquela ostentação de poder, né? Quando um pobre pecava, né, ele levava um pombinho, né, que era o seu recurso, e muitas vezes criticado, né, zombado, porque pobre, infelizmente, né, na história que eu tenho falado aí, trabalhado, por exemplo, em Diadema, né, a gente faz um levantamento na história humana de 5.000 anos, aí quando você vê 5.000 anos de história, nada mudou, né? Pobre sempre foi pobre, né? Rico sempre foi rico, autoridade poderosa sempre foi, né? Desde o período bíblico, inclusive, antes de Jesus, aliás, antes até mesmo do povo de Israel, né? A Mesopotâmia já era assim, né? E infelizmente no tempo de Jesus não foi diferente. Havia pobre, havia gente rica, havia gente poderosa, mas principalmente, ou pior de tudo, havia gente que era hipócrita, né? Fingia de crente, mas na verdade não era. O verso 2 mostra exatamente isso. Olha, vamos prender a Jesus, mas vamos subornar alguém. Vamos subornar um dos 12, ou seja, vamos pegá-lo à traição. E aí a gente, com isso, não passa a informação de que nós que somos os pastores ou os sacerdotes, nós que estamos tramando isso, né? O texto com clareza, ele diz, olha, vamos prender a Jesus por traição. E aqui eu quero que vocês confiram um texto comigo, para a gente pensar um pouquinho, né? Qual que é a expressão dita aí sobre
sobre Judas Iscariotes, tá? Porque, abra comigo o texto de João, no capítulo 12. Presbítero Milton, abra o texto, fazendo favor. Todos confiram, por favor, mas eu vou pedir para o Milton ler o texto. João, capítulo 12. João 12. Isso. O verso, irmãos, prestem bastante atenção na versão do mesmo episódio, só que contada por João. É lamentável, assim, porque é com a riqueza de detalhes tão grande que não fica dúvida nenhuma, né? De como as pessoas podem andar tanto tempo, né? Dizendo que são crentes ou servas de Deus, e na verdade só o tempo vai dizer que, na verdade, sempre era apenas um profissional da religião, né? Esse texto vai mostrar isso com clareza, né? João 12, Milton, de 1 até o 6. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. É duro, né? Olha, um dos textos, assim, eu acho que aqui, Liliane, João, o dia que lavrou o seu texto, porque assim, João, de acordo com os estudiosos, João é o último evangelho, não porque está na sequência aí, o quarto evangelho, não. Historicamente é o evangelho mais recente, se comparado aos outros 3. Escrito por volta do ano 100, né? 100 anos depois, ou 70 anos depois da história de Jesus, da ressurreição de Jesus. Então, o que João fez, presbítero Marcos, Milton? João também compreendeu os evangelhos anteriores que já corriam a comunidade. E quando se tratava de Judas Iscariotes, João foi enfático, dizer: olha, vocês poderiam, aqui já é interpretação minha, vocês poderiam ter se equivocado acerca de Judas Iscariotes, mas eu não. Eu nunca fui com a cara desse sujeito. Então João vai e diz de modo muito mais duro. João praticamente, Magda, interpreta a mensagem de Marcos, só que com mais rigor. Vamos conferir com Marcos? Olha só, os dois textos aí, deixa João aberto para você ir e voltar. Olha só, Marcos 14, a partir do verso 3, você tem a mesma informação, ou seja, o mesmo episódio, só que narrado com um pouco mais de comedimento, Claudinei, vamos dizer assim, porque diz assim, verso 3: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns, verso 4, alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, com a mulher. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Até aí. Então, assim, duas coisas, né? Marcos não diz que é Judas Iscariotes, você só vai perceber no contexto um pouco mais para frente, né? Por exemplo, quanto à mulher, né? Ele fala assim: olha, ela teve uma boa atitude, né? Ela teve piedade e lavar os meus pés. Nem tudo você vai pensar só no dinheiro, desperdício, por quê? Não, ela está fazendo algo que ela vai ser lembrada para sempre, de fato. Quanto tempo depois nós estamos aqui falando dela, né? E outra coisa, a mensagem de Jesus: os pobres vocês sempre terão com vocês, né? Então Jesus, de um modo mais comedido, Denilson, diz o seguinte: olha, para um pouco de falsidade, está aqui desperdício de dinheiro, para um pouco de falsidade, porque sempre teve pobre na terra,
né? E vocês nunca se preocuparam com ele. Por que agora você vai dizer que para economizar o dinheiro, para ajudar os pobres? Na verdade, o que Jesus não quer dizer, mas deixa meio que claro para nós, né? Vocês estão com falsa modéstia. Que se vocês quisessem ajudar os pobres, vocês teriam feito. Né? Então dizer aqui que vai... para que gastar tanto dinheiro com isso, sendo que você poderia, né, usar o dinheiro para abençoar os pobres, né? João vai muito mais além. Tá? Volte lá para João agora, capítulo 12. Então João dá a informação de que é Judas Iscariotes, né? No verso 5, porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. E verso 6, ele diz isso, então ele interpreta o que eu acabei de falar para vocês. Ele não estava preocupado com os pobres, coisa nenhuma. Ele estava com dó do dinheiro. E aí João vai de forma radical, ele fala, não só ele estava com dó do dinheiro, mas se bobear, esse dinheiro ia ser para ele. Por quê? Porque ele é ladrão. Veja que Marcos não dá essa informação. Não que Marcos esteja equivocado. Marcos foi mais elegante. Mas João não. Assim, ó, esse cara nunca me enganou. Ele sempre cuidou do dinheiro. Detalhe, é o mesmo que será, é o mesmo que já era, vamos dizer assim. Já que a informação, Magda, em Marcos 14 olha, vamos prender a Jesus, mas tem que ser na surdina. Afinal de contas, nós temos um nome a zelar. Nós temos uma honra que deve ser preservada. Essa honra, como diz Mateus 23, né? Apenas na vestimenta, viu? Apenas por fora. Lá na época que o Milton morou no Paraná, o presbítero Milton, falava a expressão conhecida. Por fora, bela viola, por dentro. Falava isso no Paraná ou não? Sim. No Brasil inteiro, né? Jesus usou coisa semelhante no Mateus 23, só que falou, olha, por fora, né, ele chamou de sepulcro caiado. Então, sepulcro caiado é quando a gente vai no cemitério, vai lá, tá o mármore, né, o granito, da coisa bonita, mas lá dentro tem o quê, né? Tem restos mortais que, desculpe, né, mas apodreceram e que, se não for lapidado ali para evitar que o vento saia, né, o que o cheiro saia, é horrível. Jesus usou essa expressão, né? Ou seja, por fora um bom religioso, mas por dentro um Judas Iscariotes. Então, Marcos 14 ele diz exatamente isso. Olha, quem era subornável dos 12? Alguém já conhecia aquele carinha que carrega o embornar, aquele que carrega a pastinha, chega ali que ele não aguenta 30 moedas de prata, ele não aguenta 30 moedas de prata, e assim foi. Então João, Cleide, interpreta a atitude de modo mais rigoroso e fala assim, esse cara sempre foi ladrão, apesar de apóstolo. Então nenhum problema de ver pastor até hoje se corromper por dinheiro, por prestígio, por poder, tá? Eles sempre, infelizmente, eles sempre estão entre nós, no meio do povo de Deus, e precisamos estar atentos com relação àquilo que fazem, e aquilo que falam, e aquilo que aparentam ser. Vamos abrir o texto que nós falamos na semana passada, né, que não foram lidos. Vamos abrir Oséias. Eu não vou distribuir os textos hoje, porque na semana passada eu perdi o controle do tempo, e vou aqui selecionando alguns. Vamos continuar abrindo Oséias, no capítulo 4, e aí todos abram, e aí eu peço para alguém de vocês ler. Oséias, capítulo 4, versos 4 a 9. Achou? Sim. Cleide, pode ler? Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusam. Por isso, tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mão. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Quanto mais esses se multiplicaram,
pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimente-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. E castigá-lo-ei pelos seus procedimentos, e lhe darei o pago das suas obras. Vocês já ouviram a expressão, a igreja é a cara do seu pastor? Ela é antiga, né? O profeta fala assim: assim como é o sacerdote, é o povo. Assim como é o povo, é o sacerdote. Se você tem um pastor que é fingido, as chances da igreja tornar-se uma igreja fingida aumenta, né? Se ele é uma pessoa puramente religiosa, a chance dele repetir aquilo e a igreja continuar, ou pelo menos começar a imitá-lo, aumenta. Se ele vai também no caminho errado, o meu povo está sendo consumido porque lhe falta conhecimento, ele mesmo diz: olha, porque falta conhecimento ao sacerdote. Tá? Então essa palavra, dona Isabel, foi dita diretamente para o sacerdote, ou seja, um pastor que está no caminho errado e a igreja não está atenta para perceber, cai o pastor, cai também a igreja. Quando Deus permitiu que o povo sofresse o exílio, uma das causas, porque o pecado da liderança abateu-se sobre a comunidade, e a comunidade também sofreu, por quê? Por ignorância, por falta de conhecer os mandamentos do Senhor. Muitas vezes conheciam, mas não tinham coragem de chegar lá e se levantar contra a autoridade religiosa, que deveria receber ali também, né, castigo e disciplina. Então muitas vezes a igreja não reage àquilo que ela sabe que está errada, e com o tempo, quando Deus, como falei domingo, né, quando Deus julgar a sua liderança, julgará a todos, inclusive o próprio povo. Então nós não temos a opção de achar: não, deixa, Deus vai julgar, mas quem sabe está usando exatamente a nós para julgar, porque é assim que a gente vê a escritura acontecer. Amós, capítulo 5. Amós está fresquinho na nossa cabeça, porque mensagem de domingo passado, né? Capítulo 5 de Amós. Agora, dona Isabel Bronzatti, para fazer a leitura do verso de número 10. Amós, capítulo 5. Amós é difícil de achar. Amós, Obadias, Sofonias, difícil de achar. Amós, capítulo 5, verso 10, irmã. Amós 5, verso 10. Aborrecei na porta ao que vos repreende, e abominais ao que fala sinceramente. Isso, olha só, a minha tradução diz: vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Parece, como falei domingo, né? Chegamos a esse tempo de novo, né? As pessoas hoje, né, não ficam mais nem coradas, e não fica nem mais vermelho quando contam uma mentira. Vai sair de agora? Não, né? Vocês aborrecem, vocês detestam quem fala a verdade. Gente, que coisa esquisita, né? Ou seja, vocês não aceitam quando vocês são repreendidos. Olha, qual é o resultado que você acha que vai acontecer quando se trata de povo de Deus? É claro que Deus vai julgar. É óbvio que Ele vai julgar. Por quê? Porque Ele sempre fez isso, né? Vai permitindo. Lá na minha terra, na minha família, mas é comum, né? A mãe ia prometendo, Cleide, vai prometendo. O dia que ela pegava para bater, vocês estão em casa, vocês sabem que eu tenho 50 anos, isso era comum naquela época, hoje não pode mais, né? Ela pegava aqui, Cleide, na mão do cabra, né? E a cinta na outra, assim, essa aqui é por isso, essa é por isso, então já contava ali todos os pecados que você tinha cometido. Naquela surra ela tirava: não, é por isso. Passou um tempo, mas quando chegou o juízo, aconteceu. Estou brincando, mas dizendo sério. Durante muito tempo Deus vai levantando os profetas e vai avisando: olha, o caminho de vocês, muda o caminho, muda a direção, volta para o caminho do Senhor. E o povo nada. Quando chegava o tempo do juízo, aí a vara, né, de fato da correção chegava. Ainda em Amós, Magda, ainda em Amós, capítulo 7, verso de número 10. Amós 7, verso de número 10. Então, Amazias, o sacerdote, falou que seja Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras.
Ok, então, domingo passado a mensagem, olha, Amazias era o sacerdote, de novo, o pastor principal, sacerdote. O templo comprado, o templo pertencia ao rei, ironicamente, porque o templo era do Senhor, mas na verdade o rei se apropriou. Quando chega alguém ali, Amós, começa a trazer uma mensagem de exortação para correção do caminho, o que um sacerdote comprado faz? Ele vai lá falar com o rei. Né? Hoje manda um zap, manda até um áudio, ó, escuta aqui o que esse cara está pregando aqui, manda um áudio para ele, né? Ele ouve e fala assim, opa, pera lá, manda embora, se livra. Então ele pega, fala exatamente isso no verso 10, olha, você está conspirando contra o rei, seus dias estão contados, vai ganhar tua vida em outro canto, né? Hoje à noite, irmãos e irmãs, permitindo Deus, a mensagem, concluindo o mês da reforma, no livro de Daniel. A dica é, Daniel é um dos acontecimentos cumprindo as profecias de Amós. Lembra domingo? Fuja enquanto é tempo, ou seja, Deus vai julgar o tempo, e quem estiver no meio sofrerá ou receberá o castigo. É exatamente o que vai acontecer. Daniel é o cumprimento profético do que havia sido dito por vários profetas, sobretudo Amós, né? Quando a palavra diz que Deus vai julgar, não vai permitir que a balança falsa, né, que a falsidade, né, que os que fingem ser crentes, mas que na verdade não são, eles durante um tempo vão dirigir a igreja. Deus vai permitir? Sim, vai dirigir, mas vai chegar um tempo que Deus vai julgar. Se ele não fizer isso, então ele tem que anular a palavra, porque ele sempre fez isso, né? E eu não tenho dúvida de que ele há de julgar aqueles que vivem de forma equivocada da religião. Último texto ainda, lá no contexto de Antigo Testamento, para a gente entender por que aqueles principais sacerdotes do tempo de Jesus fizeram o que fizeram. Agora, Everton, todo mundo acha, mas o Everton lê. Miqueias, capítulo 3, bem pertinho de Mateus, viu? Alguns vizinhos à esquerda. Miqueias, capítulo 3, prestem atenção. Miqueias, capítulo 3, irmãos, palavra dura, mais uma, né? Mais uma, palavra dura de Miqueias. Tem Miqueias aí na sua Bíblia? É ingrato achar esses livros pequenos, né? Miqueias 3, 9 a 12. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo. Vai até o 12. Que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando o lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Tem palavra mais dura? Então ele fala assim, olha, vocês serão arados. Então imagina, né? Uma construção bastante antiga, e aí o Helvig vai lá, compra aquela propriedade, e aí manda passar o trator, né? Tudo está ali, a história que foi construída durante 50 anos naquela propriedade, ó, então arado deixa o terreno limpo de novo. Olha a expressão que o profeta usa para dizer, Newton, o que Deus iria fazer em Jerusalém, a cidade santa, e o templo, verso 11 ele fala, os seus cabeças, ou seja, não é qualquer sacerdote, é quem está no topo, os seus cabeças dão sentença, os seus, no caso os juízes, né, por suborno, os sacerdotes ensinam por interesse, os profetas adivinham por dinheiro. Imagina, não sobrou ninguém, juízes, sacerdotes, profetas, né? E ainda se apoiam, e aqui isso é muito comum, né? Até hoje, né? Não, nós somos ungidos do Senhor. Juliano, o verso 10 fala, verso 11 fala isso, olha. Além de fazer isso, fazem sentença por suborno, o sacerdote ensina por interesse, os profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor dizendo, olha,
Não está o Senhor conosco? Ou seja, não, nós somos ungidos de Deus, né? Pecador é o povo, né? Errado é o outro. Então achando, já falei aqui outras vezes, como se o pastor tivesse um foro especial, né? Um foro privilegiado para pecar à vontade e nunca acontecer nada com ele. O mês passado a mensagem foi, durante todo o mês de setembro, foi sobre isso. Não, pastor não tem foro privilegiado não. Pastor não é diferente de ninguém. Somos todos iguais. E com a reforma então nesse mês, então, comemorando os 505 anos, né, ficou mais claro ainda, né? Quando Lutero falou sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, ninguém de nós é intercessor de ninguém. O nosso intercessor é Cristo. Não há mais intermediação. Então o pastor, a pastora, ele tem ali a função de, se é chamado, tem a função de pregar a palavra com fidelidade. Mas isso não lhe dá o direito de ser um foro privilegiado, um foro especial, para que ele possa pecar e ainda dar carteirada nos outros. Olha, não, mas eu sou ungido de Deus. Não, vocês estão vendo claramente aí. Verso 12. Portanto, por causa de vocês, Sião será o quê? Aplanado. Ou seja, Deus vai passar o trator, como um campo, e Jerusalém, um campo, no caso, aberto, arado. E Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa coluna coberta, olha só gente, de mato, de terra arrasada. Se fosse aqui uma gincana, a pergunta feita é: qual o nome do rei que pela primeira vez destruiu o templo de Jerusalém? Vocês não se prepararam, né? Não tinha gincana para hoje. Nabucodonosor. Eu pensei nele. E ele vai invadir 3 vezes Israel. 3 vezes Israel. A primeira vez, ele invade e coloca lá um destacamento de soldados. 4 anos depois, Marcos, ele invade de novo. Na segunda invasão, ele vai levar toda a liderança, a nobreza, sacerdotes, todo mundo que está ali. Fala em torno de 10 mil pessoas, e dentre esses, 4 ilustres, né? Daniel, Ananias, Misael, Azarias, né? Os nomes persas, lembra, Mário? Beltesazar, né? Isaac, Sadraque, Mesaque, Abdenego, né? Beltesazar, Daniel. Então a história é maravilhosa. Então na segunda vez ele leva a nobreza, ironia. Sabe quem ele deixa na terra? Sabe quem ele vai deixar na terra? O rei tira todo mundo. Detalhe, ele entra no templo, Dona Isabel. Ele entra no templo. Toda a glória de Salomão tinha, gente do céu, assim, é muito detalhe. Ele entra no templo, toda a glória, ouro, prata, riqueza, tudo que estava dentro do templo. Eles, colunas, imagina se essa coluna aqui, ó, essas colunas centrais fossem de ouro, entendeu? Derrubou as colunas porque havia uma fortuna naquelas colunas. Quebrou tudo, pega tudo, além da nobreza, de gente inteligente, liderança, sacerdotes, leva todo mundo como escravo para o quê? Para o Egito, na Babilônia. Sabe quem que ele deixa para trás? Os pobres, os miseráveis, que durante tanto tempo estava sendo espoliado pela grandeza. Então ele leva exatamente a nobreza. Aí na terceira vez, aí é que a terceira entrada dele, aí é que será, como se diz, o rolo compressor, né? Para não sobrar praticamente nada. Deus cumpriu ou não cumpriu o que durante tanto tempo disse? Sabe quanto tempo Israel? Sabe quanto tempo Daniel vai ficar? 66 anos no exílio. Daniel vai ficar 66 anos no exílio. E detalhe, né? No meio de tanta gente falsa, Daniel, como vocês conhecem o livro, Daniel é o único que vai permanecer. Daniel e, na verdade, seus companheiros, né? Que vai, de fato, permanecer até o final, né? Sendo fiel e honesto a Deus. E ele não vai sair do exílio, vai morrer no exílio, né? Então, de fato, reconhecendo aí que no meio de tanta gente falsa, Deus levanta pessoas também honestas e sábias e
com compromisso na palavra do Senhor. Vamos voltar lá para Marcos, senão a gente não termina. Marcos, capítulo 14, só para você então agora compreender com que ou com quem Jesus está lidando no seu tempo, também no mesmo lugar ou no templo de Jerusalém. Só para chamar a atenção de vocês, né? Então o povo vai ficar exilado na Babilônia, depois de um tempo vai cumprir a profecia, Magda. Nabucodonosor vai ser invadido também, no caso, né, o Egito, a Babilônia, vai ser o que? O povo persa, com Ciro, né, domina o povo, e mais tarde um terceiro, né, que é Dario. Aí basta ler Esdras e Neemias, que você vai entender o contexto. Aí depois de 70 anos o povo volta do exílio. O templo vai ser reconstruído. Então a segunda construção, no caso, a reconstrução, né? Porque a primeira foi destruída por Nabucodonosor, fica 70 anos em cativeiro. Quando retorna, Ciro escreve o edito, liberta o povo, volta e financia, né, a reconstrução do templo, que só vai acontecer com Dario, o próximo rei, né? O templo é levantado, o povo volta, enfim, beleza, ok. Deus fala assim: aprendeu a lição? Quando a mãe batia, fala assim: aprendeu a lição? Uma semana depois já está apanhando de novo, porque não para, né? A coisa, né? Aí Israel, aprendeu a lição por tudo que aconteceu? Aprendeu a lição? Aprendeu a lição? Não, tá? Então vem a época de Jesus, o templo ainda está construído. Então perceba, foi destruído, arado por Nabucodonosor. 70 anos depois de humilhação, Deus permite, reconstrói o templo, volta o povo, quem sobrou para voltar, volta o povo, beleza. É questão de dias. Começa tudo de novo. Aí chega Jesus, vamos terminar? Entra em Jerusalém na última semana do ministério de Jesus, ministério terreno. Ele entra em Jerusalém, o que ele encontra no templo, réu? Os mesmos. Olha só, capítulo 14, né? Verso 1. Os dias depois, 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Aí, ó, os principais sacerdotes. Agora dá para compreender, Claudinei, por que os principais sacerdotes queriam a morte de Jesus? É óbvio, Jesus estava atrapalhando o comércio religioso deles. Por isso ele vai dizer: olha, esse templo será destruído e reconstruído em 3 dias. Mas de novo, né? Só que agora, como falei na semana passada, só que agora não será mais levantado um templo físico, né? Porque ele se referia à sua morte e à sua ressurreição. Então a nossa aliança hoje não é com o templo, a nossa aliança é com Cristo. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos 10, 4, né? Que o fim da lei é Cristo. Então a antiga aliança termina exatamente com Jesus. E começa com Jesus na sua ressurreição, na sua morte e ressurreição, começa a última aliança com o Senhor, tá? Vamos agora no bloco seguinte, versos 10 e 11, Marcos 14, né? Versos 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para o quê? Entregar a Jesus. Vamos abrir o texto aqui, próximo é Mateus 12, 31 e 32. Vou pedir para Hélida. Todo mundo encontra e a Hélida leia, por favor. Mateus 12, 31 a 32. Se alguém preferir algumas palavras contra o Filho do Homem, seja isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem deste mundo e nem do porvir. Ok, bom, então, por quê? Os principais sacerdotes, de novo, numa outra cena, em Mateus 12, Jesus tinha liberto um homem que era possesso,
Aí chegaram, ficaram impressionados, e falaram, ele fez isso aí pela autoridade de Beelzebul, que é o maior dos demônios. Ó, enquanto vocês estão arremetendo contra mim, no caso Deus, Jesus encarnado, né, já que eu represento a humanidade, enquanto é contra mim, ok. Mas agora que vocês estão se referindo ao Espírito Santo, então agora, gente, não dá. Ele fala, tudo aquilo que for feito, né, contra o Filho do Homem será perdoado. Ou seja, o que nós fizermos contra um ao outro, né, Deus perdoa porque conhece a nossa natureza. Mas quando a gente se voltar contra o Espírito Santo, gente, Jesus foi claro e tácito sobre isso. Não há mais o que fazer por você. O que isso quer dizer? Por que é blasfêmia pecar contra o Espírito Santo? Vamos conferir o texto? Abra lá, Marcos, agora o próximo, presbítero Marcos, mas todos abram, por favor. João 16, verso 11, e Misael, abra também 1 João, lá pertinho de Apocalipse, finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 3, verso 8, tá? Então todos juntos, vamos abrir primeiro, João 16, verso 8, o presbítero Marcos vai ler. João 16, você em casa, para seguir na sequência, porque Jesus falou sobre o cuidado que devemos ter para não pecar contra o Espírito Santo, ou blasfemar contra o Espírito Santo, que não há o que fazer. Se estiver nessa condição, irmãos e irmãs, não há mais o que fazer, a condenação é certa. João 16, verso 8, Marcos, por favor, pode ler. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok. Bom, o próximo texto, 1 João 3, 8. Misael, por favor, pode ler. 1 João 3, 8. O vizinho aí de... Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de Deus. Ok, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, o quê? Para destruir as obras do diabo. É importante dizer, dona Isabel, que João aqui fala o seguinte, ó, ele faz claramente uma diferença entre pecar e viver na prática do pecado. Presta atenção. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós pecamos. Mas há uma diferença entre ter consciência de que pecamos e viver conscientemente no pecado. Por que isso é importante? Porque isso é doutrinário. Porque tem a ver com a doutrina da perseverança dos crentes. Doutrina reformada. Né? É impossível uma pessoa que é nova convertida pecar e não perceber que pecou. Sabe por que é impossível? Porque o presbítero Marcos leu João 16, verso 8. Quando ele vier, o Consolador, ele vos convencerá do juízo, do pecado e da justiça. Então é função do Espírito Santo, Claudinei, convencer os crentes, individualmente falando, convencer o crente do pecado que ele cometeu, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação. Então, se é do Espírito Santo a função de te convencer, e ele não te convenceu, de duas uma: ou ele não está em você e você só é um religioso, ou então você está blasfemando contra o Espírito Santo. Ele está te incomodando, ó. Isso é pecado, isso é pecado, o que você está pensando é pecado, o que você está falando é pecado, o que você está fazendo é pecado. Essa é a função dele, não é do pastor, não é da igreja, não é da doutrina, não, é do Espírito Santo, e é ele que faz isso. Então Jesus falou, o que é pecar contra o Espírito Santo? O Espírito Santo está dizendo para você, olha, essa atitude é pecado, essa palavra é pecado, esse pensamento é pecado, e você não muda de ideia, não muda e continua fazendo. Então João fala o que? Ele arremata e fala, procede do diabo, você não tem o que fazer, não há mais o que fazer com ele. Ele sabe que o que está fazendo é pecado, só que ele continua. E aí o que é legal é que eu, Adilson, posso me esconder atrás da Escritura, porque quem está dizendo isso é a Escritura. Vamos conferir? 1 João 3,
Se você não encontrou, abra, encontre. 1 João 3, verso 8. Só um detalhe, eu gosto muito de João porque ele é muito didático, é professor universitário, né? Capítulo 1, abra comigo. Muito conhecido o capítulo 1, a partir do verso 5, né? A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, não dá para dizer que a gente é crente e está fazendo coisa errada. Se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, porque nós temos, né? E a verdade não está em nós. Aí, verso 9, que todo mundo já decorou: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então faz uma pausa aqui e olha para mim. Então, quando nós pecamos, o Espírito Santo estava: é pecado. Aí você se arrepende, coração pesado como Davi, você não aguenta aquilo porque aquilo está incomodando você, então você dobra o joelho e fala: Senhor, perdoa. Aí pratica o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Amém? Glória a Deus por isso. Não tem nenhuma dúvida. Ele vai dizendo: nós pecamos porque nós temos uma natureza caída. Porém, quando nós pecamos, o Espírito Santo cumpre o que ele estava falando que tem que fazer. Ele nos convence. O Everton, o Adilson, o Adilson, vem cá. Cara, essa palavra aí, ela é horrível. Isso não é de Deus. Jesus não falaria essa palavra. Ele fica o tempo todo trabalhando na sua consciência, dona Isabel. Fica falando. Aí você mantém-se durão, né, e não arreda o pé. E se bobear, fala de novo. Aí, de novo. Aí, cuidado. É aí que se aplica o que Jesus falou sobre blasfêmia com o Espírito Santo. Porque ele está falando no seu coração há uma semana, há um mês, há 2 meses que aquilo não é de Deus e você continua fazendo. Chega uma hora, minha mãe faria assim, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Então aqui, se confessarmos nossos pecados, ele vai, por quê? Perdoar. Porque o coração está pesado, a gente reconhece e vai e pede perdão. Capítulo 2, ele abre a cena, seu João, de modo assim bastante pastoral. Filhinhos, é a mãe falando com os filhos, né? Ô meu filhinho, eu não quero bater em você. Ô meu filhinho, não faça isso. Ó, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas como eu sei que vocês vão pecar, mas se alguém pecar, olha, nós temos advogado. Paracletos aqui é o que? É aquele que nos auxilia, o advogado mesmo, né, Everton? É aquele que vai lá no tribunal e fala: ô juiz, sabe, foi uma coisa, né, de momento, né? Então, tende aí, né, piedade, misericórdia. Então, percebe que ele vai construindo uma relação, capítulo 1, capítulo 2, dizendo: olha, nós, ainda que crentes, estamos sujeitos a cometer pecados, tá? Só que sempre dizendo: ó, quando peca, peça perdão, não lute para continuar na mesma condição. Quando ele chega, Misael, no capítulo 3, aí é o texto que o irmão leu. No capítulo 3 ele fala assim: ó, agora é o seguinte, que não fique dúvida, nós pecamos, o Espírito Santo nos convence de que pecamos, a gente se arrepende e Deus perdoa. Porém, no capítulo 3, ele abre, a partir do verso 7, dizendo assim: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então ele não fala se pecardes. Aquele que coloca a distância entre pecar e viver na prática do pecado. Então prática, irmãos e irmãs, é quando quando a Cleide vai fazer aquele, ontem foi lembrado de novo, né? Aquele frango assado que é maravilhoso. Sabe tão bem, faz há tanto tempo que não precisa mais de receita. Então isso é prática, tá? Ele usa o conceito aqui para dizer sobre o pecado. É tão comum aquele pecado, ou aqueles pecados, é tão comum que a mente já está o quê? Insensível, não percebe mais, ou seja, o Espírito Santo já desistiu. Então, se é essa a condição, ele fala assim: olha, não há mais o que fazer.
procede do diabo. Por quê? Porque vive pecando. Verso 9: todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, quem é nova criatura, que não peca ou não vive em pecado. Ele fala, não vive na prática do pecado, não está dizendo que não peca. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, não tem habilidade para pecar, porque toda vez que peca, se arrepende, o coração fica ruim, está louco para pedir perdão. Por quê? Ainda mais porque vai para a igreja, né? Chega lá, o pastor prega, aí tem a Santa Ceia, tem um louvor, é muita cara de pau. Passar por tudo isso, o coração está arrebentado ali de arrependimento, e não se arrepende, aliás, e não confessa. É impossível, ou seja, tem que ser muita cara de pau, é muito verniz para passar por tudo isso, ou conseguir passar por um culto inteiro, entendeu? E não se arrepender. Olha a diferença que ele está colocando, tá? Verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Por quê? Olha que coisa linda, permanece nele a divina semente. Ou seja, o que permanece nele? O Espírito Santo. Dona Isabel, o Espírito Santo. Marcos, o presbítero Marcos leu João 16:8. Qual que é a função do Espírito Santo? Convencer do juízo, do pecado e da justiça. É dele, não é minha. É o Espírito Santo quem vai convencer. Pastor, e o que tudo isso tem a ver com Marcos capítulo 14? Porque aqueles principais sacerdotes estavam nessa condição aqui, Milton. Não eram mais capazes de se arrepender dos pecados que cometiam. Estavam completamente cegos, a ponto de simplesmente levantarem contra Jesus, o Messias. Por quê? Porque eles não queriam perder todas as benesses que tinham fazendo o que faziam. Assim é o pecado conosco. Se a gente não tiver o nosso coração tratado o tempo todo pelo Espírito Santo, é disso que fala Jesus: pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, não ter mais o coração sensível a ponto de perceber que ele está dizendo, olha, esse caminho você já sabe onde você vai terminar. É isso que Israel fez durante tantas vezes, que Deus alertara primeiro com os profetas, dizendo, se vocês não mudar de caminho, eu vou passar o trator. Se vocês não mudar de caminho, vou passar o trator. Vou passar o trator. E foi falando tantas vezes. O povo não mudou de caminho, Deus passou o trator. Primeira vez, na destruição do templo. Segunda vez, na destruição do templo. Detalhe, como vocês sabem, já estou terminando. A segunda vez o templo não foi reconstruído. No ano 66 ele foi destruído, no ano 70, né? Com o imperador Tito, se enganado não estiver, passou o trator, sobrou apenas o Muro das Lamentações, que quem já visitou Israel está lá. Quase 2000 anos depois, o templo não foi reconstruído. Portanto, Jesus estava certo de novo, né? Esse templo será destruído e reconstruído em 3 dias. Como assim em 3 dias? Se demorou 60 anos para ser construído, porque agora não estará mais. Aí quando você lê João 4, Magda, né? Que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram, que em espírito e em verdade. Olha que coisa linda, Claudinei, em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? Em espírito porque, olha, é no seu interior, no seu coração, é lá que o Espírito Santo trabalha, e fala, olha, ofereça um culto digno para a glória do Senhor, ofereça a Ele está trabalhando no seu coração. Então o que é espírito em verdade? Então é espírito que é no seu coração, que ele está agindo, que ele habita, como Paulo fala tantas vezes, dezenas de vezes nas suas cartas, que o Espírito Santo habita em nós. Nós devemos andar no Espírito, não entristecer o Espírito, não apagar o Espírito. O tempo todo Paulo falando isso. Por quê? Porque é no nosso coração que ele habita e lá que ele faz morada. Por quê? Por razões óbvias, para nos convencer do juízo, do pecado, da justiça. E ele fala, e em verdade. Então é impossível a gente oferecer um crente de fato que está habitado pelo Espírito. É impossível oferecer a Deus um culto hipócrita. E por que é impossível, pastor? Porque o Espírito Santo vai dizer, olha, isso não é culto. Ele que faz. Você pode enganar a mim, eu posso enganar qualquer um outro, né? Mas não dá para enganar o Espírito Santo, porque ele é Deus e a divina semente permanece em nós, tá? Então aqueles, vamos terminar voltando lá para o texto, aqueles que vão fazer tudo o que fazem, no caso, o bastante conhecido Judas Iscariotes, foi capaz de fazer tudo aquilo, gente, vender a Jesus por dinheiro. Por quê? Porque o coração já estava corrompido. Aí a gente entende João quando fala, ele é ladrão, ele é falso, andou com Jesus 3 anos, e na verdade só
esperando a ocasião para fazer o que ele sempre fez, né? Que é trair a Jesus, ganhar dinheiro, fazer um bom negócio, né? Então o coração já não era mais sensível à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque estava cego, distante de Deus. Aquilo que João vai dizer, né? Ele já estava na prática do pecado há bastante tempo e não tinha mais sensibilidade para perceber aquilo que Deus queria fazer em seu coração. Vamos abrir o outro texto de João ainda, falta apenas 5 minutos e aí a gente consegue ver essa outra passagem aqui. Agora o próximo é Claudinei, João, todo mundo abre e o Claudinei lê o texto. João 2,19. João, capítulo 2, verso 19. Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias reconstruirei. Ok, então só para ficar registrado o texto onde aparece a expressão que Jesus vai dizer. Então, irmãos, o templo foi destruído, a lei chegou ao seu fim, o mérito não tem mais nenhum valor, a religiosidade que nós somos hábeis em aprender e reproduzir com práticas muitas vezes mecânicas também perdeu o seu sentido. Então, esse templo novo que foi reconstruído por meio daquela última semana que nós lemos em Marcos 14, né? De um domingo ao outro. Então, vamos recapitular. Ele entra no templo, condena aquele culto hipócrita, está cheio, os principais sacerdotes, está cheio de gente fazendo negócio, ganhando dinheiro, gente traíra, gente sem vergonha, ainda que vestida de, né? Não, nada nos acontecerá. Lembra quando a gente leu Amós, né? Oséias? Nada nos acontecerá porque nós somos ungidos de Deus. Né? Bom, o que vai acontecer? Vai acontecer que Jesus vai cumprir a sua palavra. Entra no templo, quebra tudo, eles matam Jesus, porque para não perder o privilégio de vender e ganhar dinheiro com o templo. Jesus ressuscita no 3º dia e a mensagem que ficou para nós é que a conversão em Cristo Jesus se dá por meio do Espírito Santo. Quando acontece, ele habita o nosso coração e nos convence sempre do que? Dessa comunhão que nós temos com Deus. Não mais no templo, nem neste aqui, e nenhum outro. O templo para nós, terrenamente, enquanto estamos aqui, ele tem a função de ajuntamento para adoração. Então nós nos ajuntamos para um único propósito, né? Nos ajuntamos para ler a palavra em comunhão, adorar o nosso Deus, celebrar o sacramento, sobretudo da mesa do Senhor, mas a nossa comunhão com Deus se dá por meio de Cristo Jesus. A nossa comunhão é com o Senhor, com Deus é por meio de Cristo Jesus. Então, esse templo de fato foi destruído e Deus não mais reconstruiu. E para terminar, infelizmente, ainda hoje, pensando, né, nos resultados do templo, ainda hoje nós temos grandes impérios evangélicos. Conversava com o Milton antes de começar a nossa escola, né? Infelizmente a gente conhece pessoas, às vezes de família nossa, amigos ou pessoas próximas, né? Que estão conduzindo a igreja em caminho, ou o templo, né? A denominação por caminhos tortos, né? Mas é função nossa que conhecemos a palavra de alertar. Passa um tempo, pode passar 10 anos, pode passar 50 anos, pode passar 100 anos. No caso da reforma, eu tenho falado, pode passar 500 anos. Para Deus, um ano é como 1000, 1000 é como um. Né? Pode passar 500 anos, mas Deus vai julgar. Eu penso que, aqui a leitura minha, eu penso que os principais fundamentos da reforma, né, já estão praticamente de novo todos, né, perdidos. Porque voltou-se a fazer, hoje, em pleno século XXI, sobretudo no Brasil, voltou-se a fazer tudo aquilo que Lutero condenou, né, em 1517 na Alemanha. Antigamente vendia-se a salvação, né? Hoje as pessoas compram de tudo, né? Compra bênção, compra
cura. O que tiver à venda, dos pastores espertos que fazem isso, né? O que tiver à venda, né? Eles estão vendendo e as pessoas estão, no caso, buscando comprar. Então, nada novo para nós. Nada novo para nós. Qual a mensagem que fica para nós, né? Que quanto a nós temos que estar atentos, como a gente viu aqui, para que o seu pastor, no caso esse que eu vos falo, não perverta o caminho, porque se perverter, vocês rapidamente têm que, se livrar dele, para não correr o risco de vocês também sofrerem o juízo, já que aquele que está na liderança, como vocês viram na palavra, né? Aquele que está na liderança se corrompeu e vocês têm que se livrar dele, antes que Deus, ao julgá-lo, também não julgue vocês juntos. Gente, alguma colocação, alguma contribuição sobre este capítulo 14 de João, de Marcos? Se não, a gente vai terminando. Na semana que vem a gente retoma a parte final do capítulo 14, né? Permitindo Deus, e assim a gente conclui mais uma coluna do Evangelho de Marcos, seguindo para o seu final. Vamos terminar orando? Obrigado, Pai, por esse tempo que passamos na Tua presença, meditando na Tua palavra. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos, e obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos convence de todo o pecado, pensamento equivocado, Senhor, palavras, ações. E obrigado, Pai, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus, tornados uma nova natureza, uma nova criatura, e habitados pelo Teu Santo Espírito, podemos perceber, ó Pai, a cada dia o Teu santo propósito para cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, a perseverar na fé. Ajude-nos, Senhor, a continuar firmes e inabaláveis, tendo a Tua palavra como única regra de fé para a prática da nossa conduta cristã. Para que possamos, Pai, naquele último dia, sermos chamados fiéis e perseverantes para a herança do reino celestial. Leva-nos de volta para os nossos lares. Abençoe, ó Deus, o encontro da família em torno da mesa do almoço. Abençoe, ó Pai, para que haja comunhão entre nós. E ao voltarmos, ó Pai, à noite para o culto de adoração ao Senhor, possamos com alegria, discernimento e fé nos ajuntar para o Teu louvor. Fica sempre conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs, a todos vocês, aqueles que nos acompanharam de casa também. Forte abraço.